aí galera, tudo bem? Estamos aqui para postar mais um vídeo, parte 2, Sabedoria Divina. Então a gente vai continuar naquele estudo, né, que a gente já fez. Você que está vendo agora, é muito importante de antes de você ver esse vídeo, você ver o anterior, Sabedoria Divina parte 1, ok? Então a gente está aqui, a intenção é fazer 4 vídeos para a gente falar da sabedoria divina. E pessoal, deixar bem claro, nosso canal é um canal de estudo, tá? E a intenção aqui, nós vamos falar sobre a sabedoria divina para sábios. Nós não vamos falar da sabedoria divina para rabinos, para o povo da comunidade judaica que já domina esse assunto. Então a intenção dos vídeos, o nosso canal é um canal de estudo, e a grande parte das pessoas que nos acompanham são cristãos, espíritas, né? Então, nós temos aí um segmento religioso abrangente dentro aqui da comunidade do canal Escola de Profetas. Então, a intenção do vídeo é trazer uma linguagem bem simples, bem natural, e o propósito é entender um conceito de sabedoria, ok? Todo mundo me conhece, eu já fui vice-presidente de uma igreja batista, eu sei como o meio evangélico pensa a respeito das escrituras, né? E então o vídeo é para tentar mostrar para as pessoas que tem alguma coisa a mais, porque um assunto, por exemplo, fala da criação do mundo, né? Olha, Deus quando criou o mundo numa versão, né, já rabínica, uma versão já dentro de livros de estudo da comunidade judaica, vai explicar uma configuração de Gênesis 1, criação do mundo, muito detalhada, ok? De como aconteceu isso. O evangélico, o cristão, ele tem a seguinte resposta: onde é que está escrito isso? Não vi isso aí. Então não pode falar, né? Você não pode ensinar como Deus criou o mundo, porque a primeira pergunta que ele vai fazer para você é: onde que está escrito isso, né? Então eles ficam 50 anos, Gênesis 1 a 10, é aquilo lá e acabou, né? Então não tem nenhuma outra fonte para explicar como aquilo aconteceu. Então dentro do meio cristão, a gente entende que é desse jeito que funciona e as pessoas ficam sem informação, ok? Então a intenção do vídeo é com respeito, né? Como eu já tive lá, e hoje a gente estuda muito judaísmo com rabino, é uma distância muito grande em relação à informação, à interpretação e a tudo isso. Então esse é o propósito do vídeo quando a gente coloca no tema sabedoria divina. Longe de nós querermos ser os portadores da sabedoria divina, né? A intenção não é essa. A intenção é mostrar um caminho simples, com uma linguagem simples, para as pessoas de outros segmentos entenderem esse processo, né, de ensino e de conhecimento a respeito das coisas do nosso Criador. Então esse é o objetivo do nosso vídeo, ok? Então pessoal, você já viu outro problema aí com tradução de Bíblia? É um negócio complicado, né? Então, se você tem liberdade de pensar, estudar, e você assistiu outro vídeo, você fala: Nelson, realmente é um problema, né? E tem o grupo que me deletou, né? Tem o grupo que não quer saber, não quer ouvir falar, e aí você vê assim, né? A gente posta um vídeo assim, os caras inscritos saem fora, não quer saber, né? Não quer estudar, ninguém tá falando aqui que é portador da verdade, a gente simplesmente está mostrando relatos, fatos, né? De situações que acontecem no meio religioso de cada segmento, onde as pessoas estudam, que livros que elas usam. Então o intuito é esse. E eu não estou aqui para convencer ninguém. Vai você estudar se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Ok? Então a gente já está iniciando com essa pincelada aqui e vamos dar continuidade. Sabedoria Divina, parte 2. Então a primeira pergunta: o conhecimento de Deus chegou até o homem onde, quando, como e por quê, né? Esse conhecimento dele, ele tinha que trazer para o homem, né? E como que isso aí chegou? Como que a gente tem acesso a esse conhecimento, né? E quando a gente fala de mundo espiritual,
a coisa vai longe, né? Coisa vai longe, né? Quem que é o ser humano que domina e tem todo o conhecimento a respeito do mundo espiritual? Dá o nome dele para mim aí, né? Vida pós-morte, dá o nome do camarada aí que tem todo o conhecimento a respeito disso, ok? Então a gente está no processo de buscar e achareis, a gente está estudando para buscar informações, ok? Onde começou? Monte Sinai, né? Deus pegou Moisés, vem aqui comigo que eu quero conversar com você, levou ele, deixou ele 40 dias, tete a tete, explicando a sabedoria dele para Moisés, ok? Então começou aí, tá? E uma coisa que a gente tem que entender, Moisés foi o maior dos profetas, ok? O que é um profeta, né? O que é um profeta? O profeta é o ser humano que entende a mente, o coração e a vontade de Deus para os homens. Ele entendendo o que Deus quer, como que ele pensa, qual que é a sua vontade, ele transmite isso aos homens, ok? Então ele é o que? Um depositário de instruções para levar para os homens. Isso é um profeta. Moisés foi o maior dos profetas. Por quê? Deus pegou ele, né, e deu todas as informações a respeito, né, do que? De um conjunto de leis, regras, normas, condutas, posturas para que o homem pudesse compreender a Deus, entender a Deus, receber instruções e sabedoria divina. Então tudo começa aí, ok? Moisés recebe estas instruções. Então você ainda que está lá atrás achando que é tábua com 10 mandamentos, meu amigo, você acha que toda a sabedoria do mundo está em 10 linhas? Não, né? É infinita, não tem fim, ok? Então Deus ficou 40 dias com Moisés, ele desceu com o rosto resplandecente. O que era aquilo? Luz, emanação divina. O conhecimento de Deus estava sobre Moisés, ok? O que ele fez? Teve que transmitir estas informações para a raça humana. Então qual que era o propósito dele? Exatamente, entregar para a raça humana aquilo que a gente conhece de leis de Deus, mandamentos, instruções para o homem se relacionar, se voltar a se relacionar com Deus. Então, sabedoria divina, caminho Moisés, ok? Moisés, na sua trajetória, o que ele fez? Êxodos 33 e 11, números 12 e 8. Antes de morrer, ele escreveu 13 rolos de instruções para a raça humana. 13 rolos, né? Que é o que você conhece como Bíblia, né? Judaica. Nesses 13 rolos, obviamente, não tinha Novo Testamento. Só os 5 primeiros livros, né? Só que não nesse formato que a gente conhece. Ele foi o quê? Fazendo diário de informações e conhecimentos que abrangia tudo pertinente ao que ele recebeu de Deus, ok? Ele, com esse conteúdo escrito, a gente já entende que a escrita tá lá, só que nós estamos com um problema, né? Que é o grande problema que a gente vive hoje, interpretação, tá? Então, no judaísmo, pessoal, eu sei que os cristãos, principalmente os evangélicos, não têm acesso a estas informações, porque como eu falei, eu já fui vice-presidente de uma igreja batista, a gente nem passava pela nossa cabeça, tá? Isso que eu vou falar para vocês, tá? Que é o quê? A Bíblia, as escrituras que foram transmitidas de forma oral e não escrita. Então aí a gente tem duas realidades, dois conjuntos de informações, todas as informações pertinentes
a sabedoria divina escrita e toda a sabedoria passada de pai para filho, de forma oral, que abrange todo o conteúdo pertinente à sabedoria divina, tá? Então a gente tem as escrituras escritas, escritura oral, Torá oral e Torá escrita, como diz os judeus, ok? E qual que era a grande missão de Moisés, né? Passou a Josué e aquela responsabilidade foi meio que um acordo feito com o nosso Criador de geração após geração, passar estas informações ao outro de forma que elas não podiam ser alteradas, modificadas, interpretadas, como a gente vê nos dias de hoje. Cada um acha uma coisa, cada um interpreta de um jeito. Isso não aconteceu no passado. Havia uma responsabilidade, uma seriedade tão grande que, num primeiro momento, todas essas informações passou de pai para filho até o dia que sábios, pessoas extremamente preparadas, começaram a escrever e a relatar o que? Esse conhecimento oral, né? Então, no conhecimento escrito, para você entender, tá? Conhecimento escrito, que está na Bíblia, Deus criou o mundo, Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente já conhece os textos, tá? A Torá oral é o que? Os relatos de como que aconteceu isso. Então a gente tem inúmeros livros explicando pelos sábios, desde aquela época, como que Deus criou o mundo, como que ele separou a luz da escuridão, né? Como que se deu tudo isso. Eu tenho um vídeo aqui, se você for lá e pesquisar aqui, a gente explica como que Deus criou o mundo, Gênesis 1, dentro desse perfil, e você vai ver a distância gigante desse conteúdo e do conteúdo que você aprende na igreja, que fica de Gênesis 1 a 10, 50 anos sai daquilo, né? Então a questão aí é a gente começar a estudar e se aprofundar nesse assunto, ok? Bom, pessoal, vamos lá. O que são esses livros? Hoje, se a gente, com a informação disponível, você vai ouvir falar em Talmud, né? Que são esses livros que foram compilados, escritos, e hoje a gente tem esses livros que explicam aquelas traduções que a gente tem na nossa Bíblia atual. Então a gente tem níveis de interpretações, explicações de tudo como aconteceu. Então, por exemplo, você tem livro que só vai falar sobre a lei. Você tem livro que só vai falar sobre as questões espirituais, né? Um assunto que está na moda, Cabala, né? Eu vou ler, eu vou estudar Cabala. O que é a Cabala? Para o judeu Cabalá, né? São livros que esses sábios escreveram, o quê? Deixando numa linguagem um pouco mais acessível para nós entendermos as questões espirituais e, obviamente, essas escritas profundas que requerem um conhecimento, uma sabedoria já de pessoas preparadas para receber estas informações. Com o passar do tempo, elas vão sendo disponíveis ou não para a raça humana, e Deus controla toda essa logística do quanto eles podem saber, que livro eles podem ler, quando, onde, como e por quê. E nesses livros está a sabedoria divina, e cada um tem que se esforçar para ter mérito para poder acessá-las. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo. Então a gente já começa aí a trilhar na estrada do conhecimento divino, ok? Então, pessoal, então o que eles ensinam nesses livros, esses sábios lá da antiguidade, né? Eu até tenho um texto aqui, eles ensinam que há 4 níveis de interpretação
no estudo das escrituras. Tem 4 níveis de interpretação. Que nível que você está? Né? Então essa é a pergunta, tá? Primeiro nível é o significado literal do texto sagrado. Então você leu, né, e você conseguiu entender o que? O significado literal, né? Que nem eu expliquei aí nas traduções de hoje, esse significado literal, alguns homens mudaram. E aí, tudo perdido. Eu dei um exemplo, né? Que está no livro de Isaías 53, na Bíblia em hebraico está escrito: o povo sofreu, o povo foi perseguido, o povo foi humilhado. Na Bíblia em hebraico. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida, com a tradução em português, não diz o povo. Diz: ele sofreu, ele foi perseguido, ele, né, teve a sua vida, muitos problemas. Então está falando de um homem. Na versão em hebraico está falando do povo, quando ele estava exilado na Babilônia, tudo o que o povo sofreu. E as versões cristãs, europeias, em latim não fala que é o povo, fala que é ele. Então só aí, esse primeiro nível que nós estamos com problema de tradução, né? 2 escritas, 2 caminhos e 2 fés, tá? Então tem essa primeira questão aí, que é o primeiro nível de compreensão. Se brecou aí, não saiu daí, tá no nível errado, o resto automaticamente não chega até essa pessoa para dar uma continuidade no conhecimento das instruções e da sabedoria divina, ok? O segundo nível, tá, é um significado figurativo, o ensinamento insinuando contido em cada uma das palavras e dos versos, né, que está lá nos livros. Então você já não é só a escrita, você já tem uma percepção, a tua alma já capta informações tuas, revelações pertinentes ao que estava acontecendo naquela narrativa. Então isso, olha, recebi uma revelação quando eu estava lendo, né, o trecho tal, isso é comum, tá? Então é a segunda forma de interpretar e conhecer, né, aquilo que o nosso Criador queria nos ensinar, ok? O terceiro nível é um significado interpretativo, né, um significado moral e filosófico. Então você já pega aquele texto, você já, né, já viu a linguagem literária, você já recebeu uma revelação pertinente, né, ao que aquilo quer dizer, e através disso você começa a montar o que é um conceito filosófico e moral, consegue entender o porquê daquilo, porquê que aquilo foi escrito. Então é o terceiro nível de conhecimento das escrituras, tá? E o quarto e o mais profundo, né, é o segredo, é o significado esotérico e místico das palavras das escrituras. Isso a gente vai encontrar nos livros de cabala judaica, né? Que é o quê? É aqueles livros que contêm revelações espirituais, né? Então é um livro que precisa já ter passado pelos 3 níveis anteriores que eu narrei, para a gente pegar um texto bíblico, uma página, um capítulo, e de lá extrair segredos espirituais, né? E aí entra a questão dos números e das letras, porque os números no judaísmo e no hebraico têm significados profundos, né? Então, por exemplo, já dei exemplo nos outros vídeos, vou dar agora. A gente fala muito sexta-feira 13, né? Então, quando você lê, vou usar essa frase para a gente tentar entender isso que eu acabei de falar. Primeiro, literal, sexta-feira 13. Eu li e eu entendi que tá se falando do dia 13 da sexta-feira, nível 1. Tá? Nível 2, significado, ensinamento, insinuado. Sexta-feira 13. Para a geração que a gente vive hoje, você vai pensar assim, um dia mau, um dia negativo, um dia que não é bom. Segundo nível, já não é o escrito. Ok? Terceiro nível, né? Que é o nível o quê? Ensinamento moral. Então você vai falar, olha,
eu já percebi que na sexta-feira 13 eu vou te dar um ensinamento moral. É um dia mau, não saia de casa, fique guardado dentro da tua casa, que não é um dia para você sair, né? E o quarto nível é um segredo espiritual. Sexta-feira 13 é o dia que o céu se fecha e os demônios vêm para a terra. Quarto nível. Então vocês conseguiram perceber que um texto, ele te aponta 4 níveis de revelação e interpretação, e dentro do conceito de hoje, a gente consegue, né, por falta de informação, achar isso. E o que eu tenho para te dizer? Tá tudo errado. Tá tudo o quê? Fazendo parte de um conceito e de uma ideologia religiosa que pegou esses textos e formulou uma realidade para enganar as pessoas, tá? Então eu vou agora inverter. Agora eu vou te narrar o que é sexta-feira 13 dentro de uma pessoa que estuda, né? E recebe informação e sabedoria divina, que é o título do nosso vídeo. Então, sexta-feira 13, dentro do judaísmo, para quem estuda, sexta-feira, 6 da tarde, é um dia sagrado, é o Shabat judaico. É o dia que está nas escrituras que Deus falou: separa, guarda, para, não faz nada, que é um dia que você vai ter um tete-a-tete comigo. Então, um dia santo a sexta-feira, né? Olha já como começa a mudar. 13 em hebraico, 1 mais 3, né? Se você for estudar, o que? Vai gerar uma palavra que chama amor. 1 mais 3 é amor. Então, é a sexta-feira santa do amor. E eu nem preciso pular para o significado do terceiro nível e do quarto nível, que você já sabe do que eu estou querendo falar. Um dia santo, sagrado, do amor, para quem estuda e compreende que a gente vive hoje uma realidade mentira. Então, sexta-feira 13 é um dia extremamente abençoado, ok? Então, dê essa pincelada para a gente entender o que? Os níveis de interpretação, conhecimento, revelação e estudo que a gente tem que trilhar para alcançarmos sabedoria divina, tá? Então a gente tem que entender esse processo. Bom, pessoal, vamos entender outra questão. Como as escrituras, os ensinamentos, a Torá, a Bíblia, que Deus passou a Moisés, foi em hebraico, a gente precisa entender que tem palavras em hebraico que você não consegue, no vocabulário, no dicionário, traduzir para português. Não existe palavras em português que possam trazer com realidade um fato ou alguma coisa que aconteceu. Eu até escrevi aqui, olha, há muitas palavras que podemos dizer, mas elas não são suficientes para expressar as verdades sobre a sabedoria divina, né? A escrita original em hebraico não consegue palavras similares em português. Parágrafos inteiros foram deixados de lado porque os tradutores não conseguiram palavras em português para narrar o que estava acontecendo. E aí, o que a gente faz? Nada. É um estudo que se perdeu. Você não vai ter mais acesso a essa informação porque os tradutores não conseguiram no português encontrar uma palavra para formular aquela frase pertinente a algo que estava acontecendo, e aí se perde e você não tem mais o que fazer, né? E eu vou, Nelson, dar um exemplo para eu tentar entender o que você está falando, que é meio complicado. Isso aí foi um estudo que eu fiz há um tempo atrás e vou narrar para você, né? Quando nos textos, quando Moisés está no monte, diz que viram, né? Viram línguas de fogo. Isso para os cristãos se repete esse fato lá no Novo Testamento, quando os apóstolos estão
aguardando a vinda do Espírito Santo, e eles viram as línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, né? Língua de fogo em cima da cabeça das pessoas, né? Na verdade, essa narrativa aconteceu no Monte Sinai, né? Porque, na verdade, o que aconteceu lá? As pessoas viram vozes. Então, que palavra que eu vou escolher no português para passar para vocês, né? Um cenário que as pessoas estão vendo vozes. Não existe. Você não consegue entender. Por mais que eu tente explicar, um fenômeno espiritual que está acontecendo, as pessoas estão vendo as vozes de Deus, não existe palavra para eu conseguir compor uma frase e falar o que estava acontecendo, tá? Então essa palhinha que eu estou dando de um assunto espiritual que nós não temos palavra para definir aquilo que tá acontecendo. Então essa sabedoria divina não chega até nós porque nós não conhecemos a língua hebraica, tá? Então a gente realmente precisa primeiro ser humilde para entender que os depositários dessas verdades são os sábios do povo judeu, tá? Então não tem pastor, não tem presidente de igreja evangélica que eu fui, tá? E se você é verdadeiro com você, se você já estudou, você sabe que a gente não tem isso. Dentro do segmento espírita, essas informações, segundo a ideologia espírita que a gente respeita, os espíritos de luz que trazem estas revelações, dentro do cristianismo, né, do protestantismo, os evangélicos, é o Espírito Santo que traz estas informações. Só que assim, eu fiquei 15 anos aí dentro da igreja evangélica, o Espírito Santo nunca revelou para ninguém como Deus criou o mundo. Você não tem essa informação. Agora, vê o vídeo ali que eu fiz criação do mundo dentro da visão judaica, dos livros judaicos, dos ensinos rabínicos, você vai ver a diferença gigantesca. E eu não estou aqui para falar isso é certo, isso é errado, eu estou mostrando a diferença de conhecimento, tá? Então, 30 anos na igreja evangélica, você não vai conseguir explicar como Deus criou o mundo, para ninguém, tá? Então, assiste meu vídeo e vê aí como que Deus criou o mundo, segundo os livros que os sábios escreveram, que a gente estudando, a gente chega a próximo conhecimento das revelações da sabedoria divina, tá? Então estou fazendo um comparativo para você tentar ver onde você está e onde você quer chegar, né? E você também tem a opção de falar, Nelson, você está falando um monte de besteira, não quero saber disso, direito seu também. A gente faz isso aí com respeito, ok? Então, o que a gente, nesse pedaço de vídeo, está explicando, né? O maior desafio é achar palavras em português para relatar sabedoria divina. Que palavra em português você vai achar para relatar aquilo que está nos rolos dos sábios em português? Se a sabedoria divina, os seus segredos estão todos em hebraico. Então, o primeiro desafio para nós é esse aí, ok? Então são conceitos que dentro da realidade nossa hoje foram perdidos com essa tradução que a gente tem hoje. Perdidos, nós não temos. Pode ler 50 anos uma Ferreira de Almeida, você não vai acessar a sabedoria divina, tá ok? Com respeito, que nem eu falo para você, isso aí você só vai achar nos livros dos sábios, né? Que são livros sagrados, que contém todas essas informações. E hoje o que está na moda é a cabala, né? Só que assim, né? Que cabala? A cabala que a Madonna estudou? Ou a cabala que os sábios do povo judeu passam 12 horas por dia decifrando, estudando nas sinagogas, escrevendo e nos ensinando? Qual das duas? Então você já percebe aí uma diferença muito grande de conteúdo. E no mundo que a gente vive,
as pessoas mal intencionadas, obviamente, vão pegar esses ensinos verdadeiros e transformá-los em algo lucrativo, que, convidando as pessoas para ensinar esse conteúdo, cobram R$1.000 por palestra para te ensinar cabala. Tá sim de gente fazendo isso. E a pergunta que eu te faço: que tipo revelação divina e verdadeira elas receberam de Deus para serem profetas de Deus, no sentido que eu falei no começo do vídeo? Aquele que conhece a mente e o coração para falar aquilo que é verdade, né? Elas estão preocupadas com dinheiro e essa manifestação é genuína. Então, sabedoria divina tem santidade, seriedade, verdade, e jamais ela vai estar inserida num contexto comercial, lucrativo, para gerar recurso financeiro para uma instituição, tá? Então aí hoje a gente está pisando em ovos aí para conseguir estudar as verdades do nosso Criador, ok? Eu já falei no outro vídeo, eu vou falar mais um pouquinho a respeito da questão de, em português, nós não termos palavras para narrar uma verdade. A gente não tem nada similar. E um texto que eu gosto muito de, nos vídeos, usar de exemplo, né? E eu já usei no outro vídeo, eu vou usar aqui, Gênesis 1, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Tá? E aí, eu fiz o vídeo no princípio, Adão, aquele cenário. Tá bom. E dinossauro, onde entra aí? Né? Homem das cavernas ali, né? Como que a gente vai colocar essa realidade que existiu dentro desse conceito, tá? Então a gente tem uma tradução aí que diz no princípio Deus criou os céus e a terra. Porém, nós temos traduções que trouxeram uma outra palavra em português para falar sobre isso pra gente, que é a seguinte: em um princípio Deus criou os céus e a terra. Mudou tudo. Em um princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, houve outros princípios, houve a época dos dinossauros, houve inúmeros episódios em outros princípios. E aí a gente consegue ter uma explicação um pouco mais racional para Gênesis 1. Porque no princípio Deus criou Adão e a Eva, a gente tá com problema de colocar os dinossauros nessa história aí. Eu já fiz um vídeo só sobre dinossauro, entendeu? Então, uma palavra em um princípio, no princípio já muda todo um relato histórico de conhecimento. Não estou falando que esse é certo e que esse é errado. Não estou falando que este é verdadeiro, que este é falso. Estou tentando passar para a gente um exemplo de que as palavras em português não são suficientes para trazer sabedoria divina para nós. A gente precisa tentar estudar com o rabino que está escrito em hebraico, ok? Então é só um exemplo, tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Sabedoria divina, né? Então vou ler aqui para você, tá? Primeira coisa, nós precisamos gerar mérito para receber revelações, emanações de conhecimento divino. Sem mérito, você não vai conseguir receber, você não tem acesso a essas informações. Como que eu adquiro mérito? Buscando, procurando, estudando, esvaziando a tua cabeça de conceitos de idolatria espalhado por todos os cantos desse planeta, tá? Falando, olha, me ensinaram, ok, você pode até estar inserido dentro de um sistema, mas o que você não pode é abrir mão do direito de pensar, da liberdade de pensar se aquilo que estão te ensinando é errado. Porque dentro do cristianismo eu venho de lá, a doutrina do medo. Se você
achar que eu estou te enganando, você vai ver o que vai acontecer com você. Tome cuidado. Se você não estiver debaixo da minha cobertura espiritual, você vai ver o que vai acontecer com você. Tome cuidado. Doutrina do medo. É para você não pensar. Tem que obedecer, botar aquele negócio de cavalo aqui, não olhar para o lado e olhar só no fim, e você não pensa e não acha que é diferente. Que se alguém te ensinar errado, você faz assim e não vê. Nessa doutrina do medo, a doutrina cristã da Inquisição, né? Você tem que obedecer isso. E hoje a gente tem informação disponível. Você tem que arrancar isso aí e falar, não, quero pensar, tudo bem, você me ensinou, quero ver a outra fonte. Se é isso que você me ensinou, é verdade, tá? Então quando a gente fala em escritura, já a batata já assa aí, né? Já sai fumaça no vídeo 1 que eu fiz. A batata assa mesmo, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente precisa adquirir mérito para responder as perguntas que todos nós temos? Que perguntas são essas, né? Por que estamos aqui? Né? O que o futuro nos aguarda? Para onde vamos? Quem que pode responder estas perguntas para nós? A sabedoria divina, ok? Estudar a sabedoria divina nos revela as respostas de tudo o que queremos saber, mas que estão ocultas, ok? Então essas respostas não é oba-oba. Quem quiser saber a respeito destas coisas, pega o livro A, página 2, negativo. Elas estão ocultas e aqueles que merecem receber porções destas revelações por mérito, assim o Criador fez e ele determina quem vai saber quando, onde, o que, como e por quê, né? Então você precisa gerar mérito para receber estas instruções, tá? Estas são questões que todos nós gostaríamos de saber, tá? E onde está, né, o estudo, onde está estas informações, quem escreveu, quando e onde, como eu já falei. Então, os sábios do povo judeu que estudavam dia e noite as revelações profundas em hebraico escreveram os livros de Cabala judaico ou Cabalá. Então são livros de revelações profundas, de estudos profundos e revelações que vão mostrar para a gente resposta para todas estas perguntas. E o que é legal, né? Não adianta você despreparado começar a pegar um livro desse para ler que você não vai entender nada, porque ele faz parte daquele processo de estudo e de conhecimento. E assim foi feito para que essas revelações só vão receber aqueles que passaram pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano para receber essas instruções. O cara do primeiro ano pegar um livro desse, ele vai ler, não vai entender nada. Tá? Então esse é um projeto de Deus para trazer a sabedoria dele para mim e para você, ok? Então, pessoal, só através da sabedoria divina, chegando até o homem, é que podemos receber na alma um nível de prazer profundo. Vou repetir, tá? Cada informação verdadeira, genuína, que chega até você através do seu mérito, gera um prazer na alma indescritível. É a alma recebendo luz divina, conhecimento, e não existe nada mais prazeroso que isso. O que é legal de tudo isso? Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, você gera mais mérito. Gerando mérito, essa emanação de sabedoria chega até você, te alimenta e a tua alma chega num nível de prazer indescritível. Só quem experimenta é que sabe narrar o que está acontecendo, tá? As pessoas que já receberam essas informações
são pessoas iguais a mim e a você. Então não precisa ser um bacharel com doutorado, mestrado, para receber informações, sabedoria e emanação divina. Não. O que precisa? Dedicação. Querer esvaziar a mente do que o mundo está te ensinando, né? Buscar líderes sábios em hebraico para trazer informação, com eles estudar e acrescentar informações até você. Qualquer pessoa pode fazer e receber sabedoria divina, ok? Cada segmento religioso tenta colocar dentro da sua escritura a verdade, mas a verdade absoluta é uma e não pode estar nesses livros. Cada segmento religioso bota no seu livro a sua verdade, tá? Então a gente tem aí, pessoal, vamos falar das Bíblias aí que você conhece, né? Então eu só vou passar aqui para você, ó. Bíblia ortodoxa tem 80 livros, não é judaica, é a Bíblia cristã ortodoxa, daqueles antigos pais da igreja ali, que eles foram juntando o livro, depois esse aqui tira, depois esse aqui põe, depois esse aqui tira. A original tem 80 livros. A católica tem 73 livros. A protestante tem 66 livros. A hebraica, 24 livros. Então, estou dando uma palhinha para você ver aí, quando a gente fala em sabedoria divina, né? Cada um quer botar no seu livro a sua sabedoria, tá? Isso não tem nada a ver com a sabedoria genuína. Aí você tem a Bíblia do Adventista, aí você tem o Evangelho segundo Kardec, e aí cada um escrevendo escrituras que dizem ser sagradas e cada um contando a sua história do seu Deus, ok? Então, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma sabedoria vertical, genuína, que vem através de mérito para sábios que passam a vida toda tentando decifrar, entender e buscar essas informações, copiam, escrevem, e para aqueles que têm mérito têm acesso a isso e conseguem conhecer um pouquinho mais sobre a sabedoria divina. Então, pessoal, esse vídeo número 2 foi para a gente tentar já sair do cenário do vídeo 1, que é de escritura e tradução, e a gente já deu uma avançada aqui na questão de conceitos, né, para conseguir alcançar sabedoria divina, ok? Então, espero aí que você esteja gostando. Se quiser fazer pergunta, pode fazer aqui embaixo, a gente vai estar respondendo, tá? E vamos estar preparando agora um salto, um degrau a mais na escada para continuar o vídeo 3 sobre sabedoria divina, beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.